Eu costumo começar minhas falas trazendo uma frase do Eduardo Galeano, grande escritor uruguaio, e tem um trecho do Veias Abertas da América Latina em que ele diz o seguinte: a soberania começa pela boca. E eu acho fantástica essa frase. Quando eu reli Veias Abertas da América Latina, há uns 3 anos atrás, eu falei, uau, como eu nunca tinha lido isso antes. A soberania começa pela boca. Então, eu inicio a minha fala com essa frase e vou fechar a minha fala com essa frase também. E vou dizer por quê. Eu penso que a potência de transformação dessa sociedade que a gente vive está no alimento. O alimento pode ser o fio condutor para a gente interpretar a nossa sociedade, para a gente pensar onde estão as possibilidades de mudança dessa sociedade, dessa condição humana que nos desumaniza. E, por falar em desumanizar, eu penso que foi tremendamente apropriado. Eu queria parabenizar essa organização fantástica de trazer a temática como vocês trouxeram, trazer terra e água para essa discussão. Terra é uma palavra que, nas línguas latinas, ela tem um duplo significado. Ela é terra como planeta e é terra como humus, como locus da agricultura. E é uma palavra no feminino, nas principais línguas latinas. Por que eu estou falando isso? Por que do feminino? O primeiro alimento que todo ser humano tem ao nascer é o leite materno. E o leite ele é produzido pelo corpo feminino, pelas fêmeas do planeta. E eu não acho pouca coisa que, nas mais diversas culturas, quando a gente vai se alimentar, não é incomum nós fazermos uma prece. É o momento em que nós nos reconectamos com o planeta. O alimento é o elemento sagrado que nos faz reconectar com o planeta. Então, pensar o alimento tem essa possibilidade, é esse fio condutor que nos traz de volta à Terra, que nos traz de volta essa conexão e pensar o que a gente come, como a gente come, por que a gente come, o que está envolvido na nossa alimentação é central para a gente pensar essa sociedade. Então, feita essa introdução, eu queria falar de algo muito duro, que é a condição de uso de agrotóxicos no Brasil, no mundo, mas especialmente no Brasil. Isso que eu trago aqui para vocês é a capa do Atlas, Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Ele é resultado de um trabalho, um pós-doutorado, que eu realizei na Escócia, em 2016 e 2017. Ele foi lançado no Brasil em português, e, em 2019, na Europa, em inglês. Ambas as versões estão disponíveis para download, e, ao final, eu mostro para vocês os links. Quase tudo que eu vou mostrar para vocês está contido nesse atlas. O Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas é o maior consumidor mundial de agrotóxicos em termos de volume, de toneladas de agrotóxicos. Nós consumimos cerca de 20%, 1/5 de todo o agrotóxico comercializado no mundo. E por que isso acontece? Porque o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de soja, de açúcar, do etanol feito da cana. O do milho é os Estados Unidos, o maior exportador, café, suco de laranja, tabaco, milho, carne bovina e frango. Qual é o drama disso? Qual é o drama? O drama é que, apesar de aparentemente estarmos falando em alimento, nós não estamos falando em alimento. O que tem acontecido, que eu quero mostrar para vocês, é que o alimento... Eu vou voltar para a gente focar aqui nesse slide anterior. Perdão. O alimento, isso que aparentemente é alimento, com exceção do tabaco, não é mais alimento. A nossa sociedade, a sociedade moderna, tem transformado o alimento em duas coisas estranhas à própria alimentação. Uma é agroenergia, e eu vou chamar de agroenergia e não de bioenergia, porque bio é vida. E agro traz a ideia de que relações sociais, ambientais e de saúde humana estão implícitas nessa produção de energia. E commodities. Então, o alimento, enquanto valor de uso,
enquanto potência de nutrição humana, enquanto nossa conexão com o planeta ele tem se transmutado em duas coisas estranhas à própria alimentação. Uma é agroenergia e outra é commodity. O que são as commodities? Commodities são mercadorias que são padronizadas internacionalmente, que podem ser estocadas e podem ser vendidas na Bolsa de Mercadorias e Futuro. Então, ao exportar uma commodity, um país exporta uma mercadoria como qualquer outra. Então, ela perde esse seu valor de uso, esse alimento perde seu valor de uso, sua potência de nutrição humana e se transforma numa mercadoria como outra qualquer que pode ser exportada, pode ser comercializada, inclusive antes de ter sido cultivada. Então, essa transformação do alimento em produtos estranhos à própria alimentação nos ajudam a entender o uso de agrotóxicos no mundo, e, sobretudo, no Brasil. Então, o que tem acontecido é que o Brasil tem se inserido na economia mundial de forma extremamente subalterna, exportando commodities, e, no entanto, a gente tem sofrido um problema de segurança alimentar, como eu vou mostrar para vocês. Então, o que está na raiz desse uso excessivo de agrotóxicos no Brasil é a transmutação do alimento em commodity e em agroenergia. Então, vejam, a gente tem hoje no Brasil uma área equivalente a 2 Bélgicas e meia, a praticamente um Portugal ou uma Escócia só em eucalipto. A gente tem, no Brasil, uma área equivalente a 3 Bélgicas e meia, 1,1 Portugal, 1,3 Escócias, só em cana-de-açúcar. E a gente tem uma área equivalente a 11 Bélgicas, ou 3 Portugais e meio, ou 4,2 Escócias, só em soja. Se a gente somar as áreas de soja, cana e eucalipto no Brasil, a gente tem o equivalente a 5 Portugais e meio. Imaginem a riqueza, a sociobiodiversidade de Portugal inteiro, multiplicado por 5, reduzido à soja. Imaginem a sociobiodiversidade do Brasil, dos nossos biomas incríveis, reduzidos à soja. A gente tem o equivalente a uma Alemanha só em soja no Brasil, para vocês terem ideia do que é a dimensão do cultivo de soja no Brasil. E, quando a gente olha para essa produção, a gente vê um aumento enorme da área com cultivo de soja e de cana-de-açúcar. Soja mais do que dobrou, cana-de-açúcar aumentou 50%, e as áreas de arroz, feijão, trigo e mandioca, que são os 4 pilares, digamos assim, da alimentação nacional, da cesta básica brasileira, diminuindo. As áreas de arroz e feijão diminuíram mais de 40% nos últimos anos. O Brasil importa feijão há 10 anos. Vejam que contrassenso. Como é possível nós dizermos que somos um grande produtor de alimentos se nós importamos feijão há 10 anos? Então, não estamos produzindo alimentos, estamos produzindo outra coisa. E essa é a chave para a gente entender esse uso massivo de agrotóxicos no Brasil. Ele tem aumentado nos últimos anos. O mercado de agrotóxicos no Brasil cresceu 25%. Essa é a quantidade anual de agrotóxicos utilizados no Brasil. Vejam, entre 2012 e 2017, 25%, o aumento do volume de agrotóxicos consumido no Brasil. Pergunto para vocês, que outro mercado, que outro setor da economia cresceu 25% em 5 anos? O mercado de agrotóxicos cresceu 25% em 5 anos no Brasil. E isso tem um rebatimento tremendo na saúde humana. Esse é um mapa de pessoas intoxicadas com agrotóxicos no país. Agrotóxicos de uso agrícola. Pessoas que tomaram contato com agrotóxico ou por via respiratória, ou porque inalaram, ou porque ingeriram, ou porque tiveram contato com a pele, por algum contato se intoxicaram com agrotóxicos no Brasil. O que é isso em termos numéricos? No período de 2007 a 2017, nós tivemos mais de 40 mil pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Brasil. Isso dá uma média de 10 pessoas por dia.
Mas o próprio Ministério da Saúde calcula que, para cada caso de pessoa intoxicada, nós temos 50 casos que não chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde. Portanto, esse número de 41 mil, ele vai para a casa dos milhões. Uma parte das pessoas intoxicadas com agrotóxicos no país morreu em função da sua intoxicação. Esse é um mapa que traz pessoas intoxicadas e que morreram em função dessa intoxicação por agrotóxico no Brasil. Uma parte das pessoas que se intoxicaram morreu em função dessa intoxicação. Em termos numéricos, nós temos o seguinte: entre 2007 e 2014, 1.186 pessoas morreram intoxicadas com agrotóxico no Brasil. Isso dá uma média de 1 a cada 2 dias e meio. Cada 2 dias e meio, uma pessoa morre intoxicada no Brasil. A gente tem um Brumadinho por ano, só de pessoas que morreram intoxicadas com agrotóxico. O que está na raiz disso? Vejam, mais da metade dos agrotóxicos utilizados no Brasil tem como destino a soja. Em segundo lugar, a cana-de-açúcar. Em terceiro lugar, o milho. Vejam, 3/4 dos agrotóxicos utilizados no Brasil vão para esses 3 cultivos só: soja, cana e milho. Por isso, eu estou insistindo que tem uma relação absoluta entre esse volume de agrotóxicos que a gente usa e o modelo de inserção do Brasil na economia mundializada. Se a gente for olhar para a soja no Brasil, que ocupa o equivalente a uma Alemanha, na verdade, um pouco mais do que uma Alemanha, e pensarmos que 98% da soja cultivada no Brasil é transgênica, a gente vai entender o porquê, em grande parte, desse consumo de agrotóxicos. Vejam, 35% do agrotóxico consumido no Brasil diz respeito ao glifosato. Eu deixei aqui em destaque os agrotóxicos mais consumidos no Brasil em termos de volume, em toneladas consumidas. Glifosato disparado na frente, eu já vou falar dele. Mas deixei também marcado o acefato, a atrazina e o paraquat. Por que esses 3 estão em destaque? Acefato, atrazina e paraquat. Porque eles estão entre os 10 mais vendidos no Brasil e são proibidos na União Europeia há mais de 15 anos. O acefato, ele foi proibido porque é neurotóxico, a atrazina foi proibida porque é um disruptor endócrino e o paraquat foi proibido porque está associado ao mal de Alzheimer. E estão entre os 10 mais vendidos no Brasil. O glifosato é um herbicida, é o mais vendido no Brasil. E aqui a gente tem uma foto de uma experiência feita com ratos alimentados com milho transgênico ou com água contendo glifosato. Eu costumo dizer que eu não sou da área da saúde, mas eu juro que eu estou vendo os tumores nos ratos, como vocês estão também. Em função dessa experiência e outras que foram feitas repetindo essa mesma metodologia, a Organização Mundial da Saúde, desde 2015, através do IARC, International Agency for Research on Cancer, admite o glifosato como potencialmente cancerígeno para seres humanos. Glifosato e malationa, no mesmo ano, 2015, foram classificados pela OMS como potencialmente cancerígenos para a saúde humana. Malationa é um inseticida muito usado no Brasil nas campanhas de combate aos vetores das doenças tropicais, dengue, chikungunya, aos mosquitos, transmissores de dengue, chikungunya, zika, etc. Ele é um agrotóxico de uso agrícola. Acho que é importante que nós saibamos disso. Essas pulverizações que acontecem nas cidades, que nós popularmente no Brasil chamamos de fumacê, as substâncias utilizadas são agrotóxicos de uso agrícola, são inseticidas, são os mesmos utilizados na agricultura. E, no Brasil, nós somos extremamente permissivos no que diz respeito aos resíduos de agrotóxicos que nós toleramos oficialmente nos alimentos. Vejam, nós autorizamos um resíduo de malationa no brócolis, no Brasil, 250 vezes maior do que o resíduo de malationa autorizado na União Europeia.
Essa ilustração não é apenas uma ilustração, é um infográfico. As imagens estão proporcionais. Isso é o que nós permitimos em termos oficiais. Não há fiscalização de resíduo de agrotóxico nos alimentos no Brasil. É importante que nós saibamos disso. Nós permitimos, no feijão, um resíduo de malationa 400 vezes superior ao limite de resíduo de malationa permitido na União Europeia. Nós permitimos, na nossa água potável, pensando na água, que é estruturante na nossa alimentação, e vocês talvez saibam disso melhor do que eu, nós permitimos um resíduo de 2,4-D, que é um herbicida, um desfoliante químico, 300 vezes superior ao limite de 2,4-D permitido na água potável. Vou insistir, água potável. E, finalmente, nós permitimos na água potável no Brasil um limite de glifosato 5.000 vezes superior. Glifosato é aquele da experiência que vocês viram com o rato, 5.000 vezes superior ao limite de glifosato permitido na água potável na União Europeia. Então, quando a gente fala de inserção subalterna do Brasil nessa ordem econômica mundial, ela não é apenas subalterna numa perspectiva econômica, ela nos subalterniza a todos. Ela subalterniza os nossos corpos, ela subalterniza o nosso ambiente. Como é possível que nós possamos permitir um resíduo de glifosato 5.000 vezes superior ao resíduo permitido na União Europeia? Nós somos feitos de outro elemento? Ou a condição humana é a mesma? Tem um impacto tremendo no ambiente quando a gente olha, faz uma comparação entre os censos agropecuários do Brasil de 2006 e 2016, 2017, e olhamos para em que área os agrotóxicos estão se expandindo mais, em termos de propriedades rurais que fazem uso dessa substância. E, infelizmente, o que a gente vê é essa área naquilo que chamamos de arco do desmatamento da Amazônia, que corresponde a, digamos assim, a fronteira agrícola de expansão da soja, do gado, primeiro o gado, depois a soja, nesse binômio gado e soja. Então, o que a gente tem visto é um impacto na saúde humana e um impacto também na saúde ambiental. A gente tem um evidente, já comprovado, impacto no cerrado brasileiro que está em risco. O bioma do cerrado está em risco. E agora a gente está vendo esse avanço também na Amazônia. O último mapa que eu gostaria de mostrar para vocês é esse, que, para mim, é o mais chocante deles: bebês de 0 a 12 meses intoxicados com agrotóxicos. 0 a 12 meses. 12 meses é a média em que uma criança começa a se deslocar sozinha, não é? A andar. É a média de idade que as crianças começam a andar. Como é possível os bebês estarem sendo intoxicados? Isso revela duas coisas. A primeira e a mais evidente é que é um atentado à infância. Nós, que somos um país que teceu, que temos a honra de ter um Estatuto da Criança e do Adolescente, estamos intoxicando os bebês. Esse é o primeiro e mais, acho que, chocante conclusão que a gente pode ter, que é esse atentado à infância. O segundo é para a gente pensar que isso é indicador da vulnerabilidade à qual a população está exposta. Se os bebês que não se locomovem sozinhos, que não trabalham com essas substâncias, estão se intoxicando, qual é o grau de exposição da população a esses produtos de forma mais ampliada? Nós tivemos, nesse período, 514 bebês intoxicados com agrotóxicos de 0 a 12 meses, mas é possível que nós tenhamos tido 25.700 bebês intoxicados se nós formos considerar essa subnotificação que temos no Brasil. Eu penso que a gente nem precisa olhar para os dados, estimar a subnotificação. Eu penso que 500 bebês intoxicados é o suficiente para a gente entender, digamos assim, o escândalo que é o uso de agrotóxicos nesse país. Bem,
Para fechar, eu queria dizer que a maior parte dessas informações está disponível no Atlas. Aqui a versão em inglês do Atlas para download. A versão em português vocês podem encontrar no meu blog, que é www.larissabombardi.atlas/Atlas 2017. Enfim, se vocês colocarem na internet, não é difícil achar. Eu queria fechar novamente agradecendo o convite e dizer o quão é importante, parabenizar novamente a organização por trazer essa temática, a temática da terra, a temática da água, e dizer que eu acho que o alimento, vou insistir, vou fechar dizendo, o alimento tem uma tremenda potência para a gente repensar, para nos repensarmos a nós mesmos e repensarmos a nossa sociedade. Então, só voltando na frase do Galeano, a soberania começa pela boca. Obrigada pelo convite.